condenado em vários processos e inelegível, sabe quem está celebrando a criação do partido Missão? O youtuber do MBL, Arthur Duval, aquele mesmo que foi caçado ao falar das ucranianas. Vocês lembram que ele falou, né? Só que o Mamãe Falei falou demais e entregou o que o MBL fazia. Opa, sério? Quero saber mais sobre isso. Vamos ouvir com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Que delícia, Dai, um corte sobre MBL, Mamãe Falei com duas mulheres falando, vai ser um prato cheio, bora, venham a mim os comentários, bora. A gente já imagina, né? A gente já sabe o que é, né? Ainda mais que a gente vai expor a inconsistência do que é essa galera, e vamos ouvir sim o Arthur Duval. Vale lembrar uma coisa, eu preciso pontuar que o Arthur Duval está comemorando a missão, mas ele está inelegível. Quando ele foi cassado, ele ficou inelegível por 8 anos. E a gente precisa lembrar porque o Arthur Duval foi cassado, né? Aquela fala misógina contra mulheres em situação de guerra. Ele falou que as mulheres eram belíssimas, muito melhores, inclusive, do que as brasileiras, de qualquer boate top aqui no Brasil. E as mulheres eram fáceis. E eram fáceis porque eram pobres. Isso tem muitas implicações. Para quem não entendeu ainda o que ele quis dizer, a gente pode trazer no final. Mas vamos lá, Ana. Vamos ouvir o Arthur Duval. É só um trechinho, tá, gente? A gente vai ouvir a comemoração do Arthur Duval, porque eu tenho uma lista aqui do que a gente pode falar sobre isso. Pena que a gente não vai dar tanto tempo para ele assim, mas vamos lá, Ana. Coragem. Que eu não gosto de ouvir. Vamos ouvir Arthur Duval? Pô, é difícil ser jornalista às vezes, sabe? Vamos lá, vamos ouvir Arthur Coragem, Duval, coragem, bora. Chegamos, é oficial. Fundamos o partido que vai mudar o Brasil. Fundamos o partido Missão, número 14. Meu irmão, eu não posso deixar de vir aqui te agradecer. Cara, assim, é do fundo do meu coração de verdade. Quantas e quantas vezes eu não pensei e simplesmente ir embora do Brasil. Faz isso aqui, não tem jeito, tchau, vou embora. Quantas e quantas vezes eu não pensei nisso. Cara, 2015, abri meu canal, pequenininho, fazendo uns vídeos longos, chatos, ninguém queria me ouvir. E eu falo, não, cara, vamos falar de FGTS, vamos falar de reforma da Previdência, vamos falar de reforma do sistema educacional, vamos falar de tirar Dilma, vamos falar... E, cara, nada. 2016, começo a ir pra rua, tomar porrada na cara, pra falar mal do PT, pra falar mal da imprensa, pra falar mal do mainstream, falar mal de artistinha, e toma processo, e toma porrada. Conheci essa galera inacreditável do MBL. Conheci esses caras que eu falei, meu, esses caras são loucos, bicho. Olha o que esses caras estão fazendo. Eles são mais inteligentes, eles são mais obstinados, eles são mais obcecados de verdade com essa missão de mudar o Brasil. Cara, e fomos pra cima e passamos tudo aquilo. Teve a ilusão do pós-impeachment. Agora o Brasil vai ficar de direita. Agora é bandido na cadeia. É mudança nessa economia nefasta que a gente tem. É reforma de previdência, é PEC de teto. Agora tudo vai acontecer. E aí tudo deságua, cara. Aí vem o Bolsonaro, trai a gente. Aí o Lula volta ao poder. Cara, que pesadelo. Irmão, nós chegamos lá. Nós chegamos lá. Eu vou dizer pra você, cara. A gente vai disputar todas as eleições que a gente quiser. A gente vai ter candidato à presidência, a gente vai ter candidato a governos, a gente vai ter candidato a Senado, a gente vai ter candidato a deputado estadual, deputado federal, vereador, prefeitura. A gente tem um partido. A gente nunca mais vai ter que bater na porta de cacique do Centrão. Por favor, cara, me dá uma chance na sua chapa. Por favor, cara, deixa eu transformar aqui, deixa eu combater o teu privilégio dentro do teu partido. Isso nunca mais vai acontecer. Nós temos a nossa casa. E modestamente eu falo pra você. Você faz parte de um grupo político melhor do que os outros grupos políticos. É um salto qualitativo que não adianta, irmão. 2025, você criar um partido, é revista impressa, é livro amarelo com o Plano do Brasil, é live de horas todos os dias, sem enredo, joga a pauta, a gente fala, vídeo todo dia, debate, entrevista, participação de eleição e criamos um partido. Eu não posso deixar de agradecer você. Muito obrigado por você ter feito parte disso e cara, que isso seja um balde de esperança na tua vida, bicho. Vai ter jeito. Nós vamos mudar esse país, cara. Muito obrigado por você estar comigo até agora. E muito obrigado a todo mundo do MBL, cara. Que os caras são... Eu nem posso começar a citar nomes aqui, porque os caras são demais, bicho. Pronto, não, Ana, pronto. Já... Ai, graças a Deus.
Eu gostei da pergunta. Ele levou o quê na cara? Ele disse que levou muita porrada. Vamos lá. Mas isso foi em 2016, ele já era jovem. Eu fui para uma manifestação com 12 anos, a revolta dos buzus em 2002. Sabe para quê? Para defender o não aumento da tarifa de ônibus em Salvador. O cidadão foi para Dilma, entendeu? Para tirar Dilma Rousseff. Olha a diferença. A gente já começa aí para entender a dinâmica de classe, raça, gênero, o que de fato importa para o Brasil. E aí, Ana, tem uma coisa assim que a gente precisa fazer um chá de revelação para o Arthur Duval, porque ele disse que depois que a Dilma saiu com o impeachment em 2016, ele pensou, agora o Brasil vai ser de direita. Eu preciso que o Arthur Duval nos conte quantos presidentes o Brasil, em sua história de democratização, teve de esquerda. Que a gente precisa lembrar, né? Brasil República e agora, né, depois da ditadura, no processo de redemocratização, a esquerda é mínima, gente, é pífia comparado com toda a criação e construção do Brasil. O Brasil sempre, majoritariamente, foi governado pela direita. O Brasil sempre teve a direita no poder. Não por acaso, até a nossa Constituição, a gente tinha algumas limitações sobre quem poderia votar no Brasil. A gente, inclusive, não tinha analfabetos, não poderiam votar. Eu gosto muito que a gente fala, né, Ana, sobre as mulheres terem direito do voto na década de 30, mas nem todas as mulheres podiam votar, porque elas tinham que ser alfabetizadas e tinham que ter autorização dos maridos. Então, ainda assim, quase as mulheres que podiam votar no Brasil. A gente tem todo um processo, por isso que a nossa Constituição de 88 ela é maravilhosa, né? A gente precisa defender isso. Eu preciso falar que é de um total desconhecimento da história do Brasil, do processo político, e aí, Ana, qual é a principal questão? O Arthur Duval, primeiro que ele entrega os jogos políticos que foram feitos com os caciques desses partidos, dentre eles o União Brasil, como ele fala, para manter ali seus políticos dentro desse partido. Ou seja, ele assume que o MBL entrou em conchavo. Tudo que ele diz que não é a favor, ele já assume a partir disso, né? O MBL bateu na porta dos caciques, etc. e tal, pedindo espaço. Então, articulou aí e entrou em conchavo. Outra coisa que ele também assume, ele, na verdade, eu não sei se é ameaça, se ele assume, Ana, é que eles querem dominar as campanhas no Brasil. Eu tenho muito receio em relação a isso, porque eu sinto que isso tem uma ameaça, um tom de ameaça em relação a isso, sabe? Mas, ao mesmo tempo, e aí a gente precisa entender que o Arthur Duval, em momento nenhum, ele fala qual é a função política do Missão. É só isso. Nenhum desses caras que estão vindo aqui no chat, nenhum deles na internet. Eu não vi até agora ninguém falar assim, o que é, afinal de contas, o que é que vocês... Porque a ideia de um partido é esse, se unem em torno de uma ideia. A ideia deles é vir espizinhar quem é contra eles. Então, me parece que isso é o que os une enquanto partido político, não é? Exatamente, é questionar tudo, todos, mas sem uma ideia de progresso. E aí me surpreende, de fato, quando o Arthur Duval fala que o Bolsonaro o traiu, mas o traiu como? Traíram o MBL como? Porque os bolsonaristas fazem exatamente o que o MBL concorda. A ideia de Estado mínimo, a ideia das empresas se autorregulamentarem, a ideia de privatização, a ideia da não prestígio. Gente, MBL defende a privatização de escolas públicas, gente. É um negócio assim. E o Bolsonaro também defendia, a gente teve esse discurso, inclusive o Weintraub queria aí, não necessariamente privatizar a educação, mas queria que os espaços das universidades federais fossem privatizados, salões, etc. e tal. Olha o nível que a gente chegou, isso porque na Constituição ele não conseguiria fazer um processo de privatização das universidades do ensino, mas ele tentou, eles tentaram. Então, assim, eu não vejo diferença dos ideais do bolsonarismo com os ideais do MBL. Talvez, Ana, e aí é só um talvez, um pensamento nosso, que é o seguinte, quando o MBL percebe as denúncias em relação à corrupção que foram lançadas para o Bolsonaro, entendem também que não vão ter um protagonismo dentro desse cenário com militares e com pessoas mais relevantes, porque sim, o MBL é irrelevante no cenário como um todo, político, eles
saem porque eles vão espernear de fato, porque a gente quer espaço, porque a gente quer não sei o que lá. E aí eles se voltam contra o Bolsonaro porque eles entendem, inclusive, que tem um público ali que estava iludido e depois ficou desiludido com o Bolsonaro. E eles se abraçam àquela base ali, é uma base jovem, uma base que não tem formação política, uma base que não foi para as ruas reclamar, por exemplo, como eu fui, do aumento de tarifas de ônibus, da morte da juventude negra, de tantas outras problemáticas, né, da luta por moradia, a defesa sobre a dignidade humana. As pessoas não tiveram esse tipo de formação, e hoje falam qualquer coisa com o celularzinho na mão e acham que isso é fazer política. É, na verdade, uma ideia de política como um espetáculo, como um circo, e não política como se deve fazer na polis, como se deve fazer ouvindo a população. Foi uma coisa, tá? Live debate não é política, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá, Ana. Eu ia falar bem, eu ia pegar bem nesse ponto, Dai, mas eles fizeram muita coisa. O que que eles dizem? Nós fizemos um monte de lives. Essa é a organização social deles. A gente fez um monte de live. É o partido dos folgadinhos de internet, entendeu? Fica lá na internet reclamando das coisas, reclamando das mulheres, falando, né, vindo encher o saco de mulher. É isso. Até agora eu não vi nada assim, não, estamos unidos por este ideal específico. Não, estamos unidos por nós mesmos, né? Contra as pessoas de quem a gente não gosta. Eu vi comemoração de agora vocês vão se ferrar, né? Lá atrás, quando pegaram as assinaturas e tal, e aí tem toda essa questão, né, das assinaturas aí para ser, aí é para as autoridades verem, não para mim. Vira que agora vocês estão ferrados, a gente vai ter o poder. Então, assim, me parece que essa galera olha para a política pensando primeiro numa forma de obtenção de poder, obtenção e manutenção de poder para si mesmo, como uma forma de estar acima dos seus inimigos, seja lá quem eles forem, como uma forma de ter notoriedade, né? De ser famoso, ser visto, porque agora nós vamos ter acesso a dinheiro de campanha, e vamos poder fazer campanha, vamos poder ser conhecido. E parece que está tudo torto ainda nessa história, né? Não há um ideal, né? Bom, por isso que foi difícil mesmo de fazer esse processo todo da abertura e tal, porque não há um ideal que os une a não ser este desejo de obtenção e manutenção do poder. Veja, nem isso é novidade, eu sei, na política também. Uma galera está na política simplesmente porque quer dinheiro, poder e proteção, né? A proteção que a política garante, né? Nesse sentido, assim, a proteção de um cargo, né? E também, né, dos amigos poderosos que você pode vir a ter e tal, não é novidade. Mas a coisa aí não tem sequer um verniz, né? Sequer uma questão de nascença aí que diga, olha, nós nos unimos em torno deste ideal aqui, né? E é isso. De resto, Dai, eu só queria dizer uma coisa que eu não acredito que eu vou dizer, eu tenho pouco tempo nesse corte, mas eu vou dizer. Eu estou muito feliz com a criação do Partido Missão. Pensando bem, assim, eu acho que é uma boa ideia. Aliás, quanto mais partido de direita e extrema-direita tiver para dividir voto nas eleições, por favor, briguem, desgraçados, briguem, né? Porque, enfim, há um recurso ilimitado aí, né? Que são os eleitores. Eu acho que tem mais que competir com o Bolsonaro, sim. Deu super certo pro Moro quando ele tentou. E eu acho que eles devem continuar tentando. E se pá, que venham outros, que venham mais partidinhos pequenos para dividir aí todas as atenções. E vai ficar todo mundo feliz, porque é isso que eles querem, né? Eles querem, enfim, atenção. É isso. Né? Na política a gente chama de pequeno, não, Ana. Na política a gente chama de partido nanico. Nanico, entendeu? E uma coisa, eles esqueceram de estudar eles esqueceram de estudar o coeficiente eleitoral, Ana, ainda bem. Ufa, vamos lá. Isso é muito complicado. Pessoal, alguém me falou no chat, agora eu não vou achar de volta, assim, que eles não conseguem escrever a capa de um manifesto, quanto mais ter muito claro de para que eles estão formando um partido, né?
Ah, e vou te dizer, ser contra a mulher não é motivo suficiente para você abrir um partido político. Eu acho que não é uma luta válida, né? Mas quem sou eu para dizer? Eu sou apenas uma mulher, né? Vamos lá. Ficamos por aqui, esperando, ó, quem for assistir esse vídeo depois nos comentários, põe aí uma roupa, aquelas roupas de, como é que chama? O traje químico. Põe o traje químico, tá? Máscara de proteção, porque olha... Vem, radioativo. Manda superchat na live e valeu demais no YouTube, que senão a gente não vê os comentários, tá? Beijo, gente. Voltamos em instantes para mais assuntos do dia.